Então, pessoal, notem que há uma certa dificuldade, sim, na contratação desse último caso aí, né, de serviços técnicos profissionais especializados de natureza singular, por conta da dificuldade da qualificação dos serviços, né, primeiro como singulares, e da demonstração de que o profissional ou a empresa seriam notórios especialistas. Mas o TCU, né, de longa data, ele vem discutindo isso, e há inclusive uma súmula que cuida do assunto, veja aí no seu material, que diz o seguinte, né, que a inviabilidade de competição pautada no dispositivo que a gente acabou de ver, no 25.2, decorre da presença simultânea de 3 requisitos, quais sejam o serviço técnico profissional especializado, né? Então, o serviço especializado tem que estar no artigo 13 da lei, a natureza singular e a notória especialização. Isso na lei de licitações, né? Na lei das estatais tem algo também, né, parecido, só que o dispositivo aqui é outro, mas vale a mesma conclusão. Né? Para que se enquadre como serviço técnico profissional especializado, o serviço tem de ser indicado pela lei. E a lei das estatais repete lá os serviços que a lei 8666 coloca, né? Serviços de patrocínio ou defesa de causa judicial, treinamento, supervisão de obras, que eu sou muito resistente a enquadrar, né, como serviço técnico profissional especializado que justifique a inexigibilidade, porque há muitas empresas hoje que fazem esse tipo de serviço, principalmente por conta da experiência que foi adquirida por essas empresas lá no DENIT, né? Mas enfim, são serviços que estão listados, que são listados pela norma como sendo especializados, ok? No seu material, continue conosco, por favor. Maravilha. Bom, a inexigibilidade de licitação para contratar serviços técnicos especializados com pessoas físicas ou jurídicas de notória especialização só cabe quando se tratar de serviço singular, como nós já falamos, nada de novo, mas é aí que vem o grande ponto, tá? A natureza singular exige, na seleção do executor de confiança, um grau de subjetividade insuscetível de ser medido pelos critérios objetivos de qualificação inerentes à licitação. Então veja que, na realidade, a singularidade acaba se confundindo aí com a notória especialização, né? A singularidade, que é do serviço, acaba induzindo, e reciprocamente a notória especialização acaba induzindo a concluir que o serviço em questão não pode ser executado por muita gente. Seriam poucos e raros profissionais que atenderiam aquele nível de qualificação exigido pela administração naquela contratação. Então, na realidade, são requisitos indissociáveis, eles vão andar juntos aí para a contratação direta por inexigibilidade. Então, a singularidade exigiria um grau de confiança alto na pessoa que vai realizar os serviços ali, ok? Então, seria uma singularidade mais cambando para a subjetividade, uma singularidade subjetiva, apontando para um sujeito, portanto, responsável pela execução do serviço, de forma indissociável, ok? O seu material, continua conosco. Por que eu pergunto isso é singular, né? Porque isso aqui é um produto, né? Então, alguns até diriam, é singular bastante porque não deforma, não tem cheiro, não solta as tiras, né? Pois é, mas quando você pensa e compara esse produto com esse produto, o segundo também se torna singular. Então, a singularidade não reside em produto. Quando se fala em singularidade na lei, notem bem que a lei aponta para serviços singulares. Então, a singularidade deveria ser perquirida, né, a partir dos serviços e não a partir de produtos, ok? No seu material, continua conosco. Muito bem. Relembrando, né, serviços tem que estar no artigo 13 da Lei de Licitações, no que diz respeito a licitações tradicionais, né, a natureza tem de ser singular, profissionais ou empresas que são notórios especialistas, não cabendo a hipótese para serviço de publicidade e divulgação. Muito bem. O que seria singularidade na visão do TCU, né? Bem destacado ali. O conceito de singularidade não se vincula à ideia de único, mas sim à ideia de complexidade e especificidade. A natureza singular, sempre nas partes em vermelho ali, em vermelho, não deve ser compreendida como ausência de pluralidades, né? De sujeitos, né? Pode ter mais que um, tá?
pode ter mais que um, não tem problema, tá? É uma situação, na realidade, diferenciada e sofisticada a exigir acentuado nível de segurança e cuidado. Então, na realidade, a singularidade induziria a cuidados maiores por parte do contratante, por parte da empresa estatal responsável pela contratação. Então, a ideia aí de singularidade seria algo muito diferenciado, né, ali a demandar cuidados por parte da administração. Seu material, muito bem. Bom, coloquei um exemplo aí que é dos mais comuns, que inclusive, né, faz parte dessa contratação, que é a questão do treinamento e aperfeiçoamento pessoal, né? Cursos de capacitação, para utilizar a nomenclatura do nosso dia a dia, né? Cursos de capacitação estão lá no artigo 13, nessas ações de treinamento, como a presente, né? O tribunal tem lá, o TCU faz lá suas diferenças entre capacitação e treinamento, que não vem ao caso, né? Mas, enfim, vale a pena destacar que é possível contratar diretamente, por inexigibilidade, esse tipo de evento, está no artigo 13, lembrando, né, tem que ser um profissional ou empresa de notória especialização, né, espero seja eu um desses profissionais, pouco da experiência profissional que nós temos, né, também de sala de aula, né, que é conhecida aí de alguns, talvez de muitos, e a singularidade desse tipo de abordagem, principalmente agora, em tempos de pandemia, né, onde a gente está usando essa tecnologia de cursos à distância, diferente do online, né? O online ele é síncrono, a distância é quando você não precisa estar do lado do professor. Né? Como a gente está à distância, é um curso EAD, mas que no nosso caso não é síncrono, ele é assíncrono, né? Ele não tem ali uma sincronia, mas enfim, é um curso à distância, que tem lá suas peculiaridades no seu material. Me acompanha, veja. Então, contratações, esse caso ele é bem interessante, vale bem a pena ler essa decisão, que já tem aí bons 22 anos, mas ainda é bastante atual, né? O TCU chegou à conclusão, nesse caso aí, que a contratação de professores, conferencistas, instrutores, tutores para ministrar cursos de treinamento, aperfeiçoamento, bem como a inscrição de servidores nesses cursos abertos, né? Enquadra-se na inexigibilidade. Então veja que contratar mesmo eventos abertos, na visão aí do TCU, é inexigibilidade. Essa seria uma regra, mas não é só no voto. Aqui já não é o acordo, vale a pena destacar o voto, né? Não tem caráter vinculante nesse caso, mas é uma fixação de entendimento, então vale a pena entender os argumentos do relator, que foram construídos a partir, claro, da análise técnica da unidade. A doutrina ela é pacífica, no sentido de que não se licitam coisas distintas, desiguais. No momento em que se passa a confrontar coisas que não são comparáveis, a comparação é impossível, não havendo possibilidade de se falar em afronta à isonomia nesses casos, né? Pois só se pode falar em isonomia na medida que se comparam coisas comparáveis, né? Então, veja, se comparam coisas comparáveis. Então, quando eu tenho ali uma argumentação de inexigibilidade, se eu faço a comparação de preços do serviço de um profissional contratado por inexigibilidade com o serviço de outro profissional, isso desmonta, em certa medida, o meu argumento de que a licitação ali é inexigível. Isso desmonta esse argumento, né? Por quê, Sandro? Porque se eu comparo o preço de um serviço com outro serviço, eu estou dizendo que são coisas comparáveis. E se são coisas comparáveis, eu estou dizendo que eu tenho ali um ambiente de licitação. Compreenderam? Porque quando a inexigibilidade, né, é construída, em termos teóricos conceituais, é porque não haveria como comparar os serviços ali a serem contratados. Se eu comparo, é porque os itens de serviço são comparáveis e, com isso, licitáveis. Ok? Segue o relator dizendo, está construindo, aliás, desconstruindo o argumento. O relator, por isso a primeira pessoa, né? É a pessoa do relator.
ele defende que a inexigibilidade de licitação, na atual realidade aí do país, estende-se a todos os cursos de treinamento e aperfeiçoamento. Agora vejam, na atual realidade, todos os cursos são contratados por meio da inexigibilidade na atual realidade, na visão do relator, né? O que pode e vai acabar evoluindo no ritmo das mudanças que certamente acontecerão no mercado, né? Então, o relator entende que no futuro, talvez, num futuro provável até, os cursos não deveriam mais ser contratados por inexigibilidade. É isso que está dizendo o relator com outras palavras, né? Olha, no futuro, provável que os cursos não sejam mais contratados assim por inexigibilidade. Mas agora, nesse momento, o curso vai ser, né, contratado por inexigibilidade, sim, né? Só que isso eram anos idos de 98. Então, muita coisa mudou de lá para cá, mas essa decisão é um clássico, né? Vai no seu material, é a decisão 439 do TCU de 98, né, na qual, nesse voto, o relator conclui que a inexigibilidade para contratar treinamento e aperfeiçoamento de pessoal é a regra, sendo a licitação, nesse caso, a exceção, que deve ser averiguada caso a caso pelo administrador. Então, o que o relator está dizendo aí, com outras palavras, é que normalmente deveria se contratar cursos, a inscrição, né, professores, tutores, conferencistas e tudo mais, normalmente deveria se contratar por meio da inexigibilidade aí prevista na lei e respaldada, nesse caso, pela decisão 439 de 98. Ok? Maravilha no seu material. Muito bem. Cabe contratar serviços advocatícios por inexigibilidade? Esse é um caso recorrente nas empresas estatais, né? Contratar serviços de advogado por inexigibilidade. Olha, a resposta é, mas com atenção aos requisitos legais, né? Há diversos requisitos legais para contratar esses serviços advocatícios, né? Então, vamos a eles. Lembrando o primeiro deles, né? Para contratar diretamente, o serviço advocatício tem que estar na lei, e está tanto na Lei 8.666 quanto na Lei das Estatais, o patrocínio ou defesa de causa judicial, né? Lembrando que a ideia aqui é comparar uma norma com outra, então por isso eu estou usando, né, bastante mais a Lei 8.666, está lá, né, como fundamento legal, ter esse serviço listado nesse rol, não, não exaustivo, depois eu explico por quê, de serviços que podem ser contratados diretamente. Então, tá aí, né? Agora, lembro que para contratar diretamente, com base na inexigibilidade, né, além de estar aqui nesse rol, deveria se demonstrar a singularidade dos serviços, o que, convenhamos, no caso de serviços advocatícios é bem complicado, e além disso, além da singularidade dos serviços, né, deveria se evidenciar a notória especialização dos profissionais envolvidos, né? Então, por isso, vai levar, né, na realidade, essa situação de serviços advocatícios, a análise de alguns casos, mas, né, para não quebrar pela metade essa análise, vamos dar aquela velha e boa paradinha. No próximo bloco, a gente volta, continua falando sobre a contratação dessa espécie de serviço, examinando as condicionantes que o TCU entende que devem estar presentes, mas já no próximo bloco.